Tá, então vamos para o exercício 2, da seção 2, do capítulo 1, que diz o seguinte. Seja P de x o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de x. Inclusive, a gente chama esse P de x de conjunto das partes de x. Prove por indução que se x é finito, então a cardinalidade do conjunto das partes de x é igual a 2 elevado à cardinalidade de x. Tá? Então, em outras palavras, sempre que eu tenho um conjunto x que é finito, então a quantidade de subconjuntos que eu consigo formar a partir desse conjunto x, ou seja, a quantidade de subconjuntos possíveis de x, ela vai ser igual a 2 elevado à quantidade de elementos que o conjunto x possui. Tá? Então, vamos lá. Seja A o conjunto dos números naturais que satisfaz essa propriedade que eu estou querendo provar. E por que é que eu estou definindo esse conjunto? Porque a minha ideia aqui vai ser usar o axioma de indução, que é o terceiro axioma de Peano, que diz que se eu conseguir mostrar que se 1 pertence a esse conjunto, e uma vez que 1 pertence a esse conjunto, eu mostrar também que dado n pertencente a esse conjunto, então n mais 1 também pertence a esse conjunto, eu vou ter que esse conjunto A é igual ao conjunto dos números naturais, o axioma 3 de Peano. E uma vez que eu mostrar que esse conjunto A é igual ao conjunto dos números naturais, eu vou estar provando o que o exercício está pedindo. Eu vou estar mostrando que sempre que eu tenho um conjunto x de cardinalidade n, então a cardinalidade do conjunto das partes de x é igual a 2 elevado a n, que é exatamente o que o exercício está pedindo para a gente provar. Tá, então vamos provar, por indução, que esse conjunto A é igual ao conjunto dos números naturais. Tá, então, primeiramente, veja que o 1 pertence a A. Por quê? Porque no caso em que n é igual a 1, ou seja, que a cardinalidade do conjunto x é igual a 1, eu tenho que esse conjunto x só possui um único elemento. Porque se a quantidade de elementos desse conjunto x é igual a 1, então é porque ele só possui um único elemento, ou seja, existe um único x, tal que x pertence a x. E uma vez que isso acontece, eu posso escrever esse conjunto x dessa forma aqui, como um conjunto unitário que só possui esse elemento x. E como esse conjunto x é um conjunto unitário, ele só possui esse elemento x aqui, então os únicos subconjuntos de x possíveis que eu consigo formar é ele mesmo, que é esse conjunto aqui contendo esse elemento x, e o conjunto vazio, que é subconjunto de qualquer conjunto. Ou seja, eu tenho que o conjunto das partes de x é igual a esse conjunto aqui, que é o próprio conjunto x, e o conjunto vazio. E vejo, portanto, que eu tenho dois elementos, ou seja, a cardinalidade do conjunto das partes de x, nesse caso aqui, é igual a 2. E aqui eu botei 1 aqui no expoente para mostrar que o 1 pertence ao A, nesse caso aqui. Tá, então, a gente já mostrou que esse conjunto A satisfaz aquela primeira condição do axioma de indução, que diz que o 1 tem que pertencer a esse conjunto A. Tá? Então, como a gente viu aqui, de fato, o 1 pertence a esse conjunto A. Resta mostrar agora que esse conjunto A satisfaz aquela segunda condição do axioma de indução, que diz que, dado n pertencente a A, eu tenho também que o n mais 1 pertence a A. Tá? Então, seja n pertencente ao conjunto A. E o que é que significa n pertencer ao conjunto A? Significa que essa propriedade aqui do conjunto A é válida para n, ou seja, que sempre que eu tiver um conjunto x de cardinalidade n, eu tenho, portanto, que a cardinalidade do conjunto das partes de x é igual a 2 elevado a n. E a partir disso, eu quero mostrar que o n mais 1 também pertence a esse conjunto A. Ou seja, que sempre que eu tiver um conjunto y, tal que a cardinalidade do conjunto y é igual a n mais 1, eu vou ter, portanto, que a cardinalidade do conjunto das partes desse conjunto y é igual a 2 elevado a n mais 1, e, portanto, o n mais 1 também pertence ao conjunto A. E aí eu vou poder concluir, pelo axioma de indução, que esse conjunto A é igual ao conjunto dos números naturais, ou seja, que essa propriedade aqui
é válida para todos os números naturais, que é exatamente o que o exercício está querendo que a gente prove. Tá, então, para a gente mostrar que o n mais 1 pertence ao conjunto A gente vai começar tomando um y0 qualquer no conjunto y. Tá? Então, seja y0 um elemento qualquer no conjunto y. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar todos os subconjuntos de y em dois tipos. Nos subconjuntos que contêm esse y0 e nos subconjuntos que não contêm esse y0. E como é que eu escrevo isso? Eu vou definir esses dois conjuntos aqui, que eu estou chamando de L1 e L2, onde esse L1 vai ser o conjunto dos subconjuntos de y, tal que o y0 pertence a esse subconjunto, ou seja, vão ser exatamente os subconjuntos Z do conjunto y, tal que o y0 pertença ao conjunto Z. E o L2 vai ser exatamente os subconjuntos de y, tal que o y0 não pertença a esse subconjunto. E aí você veja que quando eu faço a união desses conjuntos L1 e L2, eu vou ter exatamente o conjunto das partes de y, que é o conjunto de todos os subconjuntos de y possíveis. E por que é que eu vou ter isso, né? Porque esse L1 aqui, ele é formado por todos os subconjuntos de y que possuem o y0. E aí você pode dizer, tá, mas e os subconjuntos de y que não possuem o y0? Eles estão no L2. Tá? E aí quando você faz a união do L1 com L2, você vai obter exatamente todos os subconjuntos possíveis de y, né, que é o conjunto das partes de y. Tá? Então veja que o conjunto das partes de y ele pode ser escrito como a união do L1 com L2. Tá? Então veja que pela forma que eu defini esse L2, que são os subconjuntos de y que não possuem o y0, então veja que esse L2 ele é justamente o conjunto das partes do conjunto y quando você remove esse y0. Ou seja, o conjunto y subtraído desse conjunto unitário que contém o y0, né, onde o y0 é o único elemento, ele é justamente esse L2 que eu defini, né, que aí você vai ter todos os subconjuntos possíveis do conjunto y quando você remove o y0. E veja que isso é exatamente o L2, né? O L2 é o conjunto dos subconjuntos de y, tal que o y0 não pertence a esse subconjunto. E por que eu escrevi o L2 dessa forma, né? Como conjunto das partes do conjunto y removido do y0? Porque nessa suposição que a gente está fazendo aqui, a cardinalidade do conjunto y é igual a n mais 1. E quando eu removo esse y0, eu vou ter, portanto, que a cardinalidade desse novo conjunto aqui, que é o conjunto y menos o y0, vai ser igual a n, porque afinal de contas, a cardinalidade do conjunto y é igual a n mais 1. Então eu vou ter exatamente isso aqui, né? Ora, como a cardinalidade do conjunto y é igual a n mais 1, eu vou ter que a cardinalidade do conjunto y menos o y0 vai ser igual a n. Então eu tenho que a cardinalidade do L2, que é aquele conjunto que a gente acabou de definir, que é o conjunto dos subconjuntos de y que não possuem o y0, é igual a 2 elevado a n. Por quê? Pela hipótese de indução. Você lembra que a gente está tomando esse n aqui, pertencente ao conjunto A, que é o conjunto dos números naturais que satisfaz essa propriedade aqui, né? Que sempre que eu tenho a cardinalidade de um conjunto como sendo igual a n, eu tenho, portanto, que a cardinalidade do conjunto das partes desse conjunto é igual a 2 elevado a n. Tá? Então, como eu tenho que a cardinalidade desse conjunto aqui é igual a n, eu tenho, portanto, que a cardinalidade do conjunto das partes desse conjunto é igual a 2 elevado a n. Mas esse conjunto aqui, como a gente viu, é justamente o L2. Tá? Então, eu tenho que a cardinalidade do L2 é igual a 2 elevado a n. Tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai definir essa função f aqui, que vai do L2 no L1, que são os conjuntos que a gente acabou de definir. Lembrando que esse L2 é o conjunto dos subconjuntos de y que não possui o y0, enquanto esse L1 é o conjunto dos subconjuntos de y
que possuem o y0. Então, o que é que essa função vai fazer? Ela vai pegar um elemento desse L2, que é um subconjunto de y que não possui y0, e ela vai inserir um y0 nesse conjunto. Ou seja, ela vai pegar um subconjunto W do conjunto y que não possua o y0, que é um elemento aqui desse L2, e ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer a união desse conjunto que não possui o y0 com o conjunto unitário que possui o y0. E veja que de fato faz sentido você definir a função dessa forma, porque o L1 ele é exatamente o conjunto dos subconjuntos de y que possui o y0. Tá? Ou seja, esse elemento aqui que você tomou no domínio da função, ele vai encontrar um elemento lá no contradomínio para ele se corresponder. E veja que essa função é uma objeção. E por que ela é uma objeção, né? A gente vai ter que mostrar que ela é sobrejetiva e injetiva. Tá? Então vamos começar mostrando que essa função f é uma função sobrejetiva. Tá? Então veja que de fato a f é sobrejetiva. Por quê? Porque sempre que eu tomo um elemento no contradomínio dessa função, ou seja, um conjunto z pertencente ao L1, então veja que esse conjunto z aqui, ele é um subconjunto de y que possui o y0, afinal de contas foi assim que a gente definiu esse L1 aqui, eu tenho, portanto, que o y0 pertence a esse conjunto z. Afinal de contas, mais uma vez, eu estou tomando esse conjunto z aqui no L1, que é o conjunto dos subconjuntos de y que possuem o y0. Tá? Então, uma vez que o y0 pertence a esse conjunto z, eu consigo encontrar um elemento no L2 que atinja esse conjunto z pela função f. Por quê? Porque a minha função f, ela toma elementos do L2, que é o conjunto dos subconjuntos de y que não possuem o y0, e ela insere o y0 nesse conjunto. Tá? Então, uma vez que eu pego esse conjunto z aqui e eu removo o y0, e aí eu chamo esse novo conjunto aqui de w, eu tenho que esse w está no L2. Por quê? Pela forma que a gente definiu o L2. O L2 é o conjunto dos subconjuntos de y que não possuem o y0. Tá? Então, uma vez que eu tomo um elemento no contradomínio dessa função f, eu posso garantir que existe um elemento no domínio que atinja esse elemento do contradomínio pela função f. E, portanto, eu tenho que essa função f é uma função sobrejetiva. E veja que a f também é injetiva. Por quê? Bom, para que eu tenha uma função injetiva, eu preciso ter a seguinte situação. Para cada dois elementos distintos no domínio, eu tenho que as imagens desses elementos pela função necessariamente são diferentes. Ou seja, eu não posso ter dois elementos distintos no domínio dessa função, tal que as imagens desses elementos pela função sejam iguais. Então, você veja que se eu tomar dois elementos W1 e W2 no domínio dessa função f, que é o L2, com esse W1 diferente do W2, ou seja, eu estou tomando elementos distintos no domínio dessa função, o que é que acontece quando eu aplico a função nesses elementos? Será que as imagens também vão ser diferentes? Bom, uma vez que eu estou tomando esse W1 e esse W2 no L2, eu tenho que o y0 não pertence ao W1 e que o y0 não pertence ao W2. Por quê? Porque o L2, como a gente definiu, é justamente o conjunto dos subconjuntos de y que não possuem o y0. E o que é que a minha função f faz? A minha função f, ela justamente insere o y0 nesse conjunto que você está tomando no L2. Tá? Então, você veja que no caso do W1, a minha função vai pegar esse W1 e vai inserir o y0, ou seja, ela vai fazer o W1 união com o y0, porque foi justamente assim que a gente definiu a função f. É exatamente isso que ela faz. E a mesma coisa com o W2. Você veja que se eu aplicar a minha função f no W2, eu vou ter exatamente isso aqui, que é o W2 união com o y0. E veja que esses caras são diferentes. Por quê? Porque como eu tenho que o W1 é diferente do W2, então significa que tem pelo menos um cara no W1
que não pertence ao W2 ou vice-versa, né? Eu posso ter também um cara aqui no W2 que não pertence ao W1, né? Justamente porque esses caras são diferentes. Tá? Então, uma vez que você insere o Y0 no W1 e o Y0 no W2, você não muda esse fato de que um deles vai ter um elemento que não pertence ao outro conjunto, justamente por esse fato de eles serem diferentes. Tá? Então veja que as imagens desses elementos, pela função f, continuam sendo diferentes, e eu tenho, portanto, que a minha função f, de fato, é uma função injetiva. E sendo injetiva e sobrejetiva, né, você lembra que a gente já provou anteriormente que essa função f era sobrejetiva, e agora a gente provou também que ela é injetiva, então eu tenho, portanto, que essa função f é uma abjeção. E por que é importante essa função f ser uma abjeção? Porque agora eu vou ter o seguinte, né? A gente já mostrou que a cardinalidade do L2 é igual a 2 elevado a n. Né? A gente já mostrou isso aqui na demonstração. E como essa função f é uma abjeção, que é o que a gente acabou de mostrar, e ela vai do L2 no L1, onde a cardinalidade do L2 é igual a 2 elevado a n, eu tenho, portanto, que a cardinalidade do L1 também é 2 elevado a n. Por quê? Justamente porque essa função f é uma abjeção. Tá? E aqui tem duas formas de você perceber isso. Uma delas é mais intuitiva, né, que é você perceber que o fato de ser uma abjeção, né, o que é que uma abjeção faz? Ela faz corresponder a cada elemento do domínio um único elemento do contradomínio, de forma que o contradomínio seja igual à imagem da função. Tá? Então você veja que se você fizer o diagrama dessa função, você vai ver facilmente que a quantidade de elementos do contradomínio tem que ser igual à quantidade de elementos do domínio para que seja uma abjeção. Tá? Então essa é uma forma mais intuitiva de você perceber. Mas caso você queira uma justificativa mais rigorosa, você pode usar a definição de conjunto finito. Tá? Então, como esse L2 aqui é um conjunto finito e tem cardinalidade 2 elevado a n, eu tenho que existe uma abjeção entre o conjunto dos números naturais, que vão de 1 até o 2 elevado a n, e esse conjunto L2. Tá? E uma vez que existe uma abjeção entre o L2 e o L1, você pode fazer uma composição de funções, e aí você vai poder concluir que esse L1 também é finito e tem cardinalidade 2 elevado a n. Tá, então eu tenho que a cardinalidade do L1 é igual a 2 elevado a n, a cardinalidade do L2 é igual a 2 elevado a n, e você lembra que eu escrevi o conjunto das partes de y justamente como sendo a união desses dois conjuntos. E uma vez que essa união é uma união disjunta, como a gente já viu, eu tenho, portanto, que a cardinalidade dessa união é igual à cardinalidade do L1 mais a cardinalidade do L2. Mas como essa união ela é igual ao conjunto das partes de y, então eu tenho que a cardinalidade do conjunto das partes de y é igual à cardinalidade do L1 mais a cardinalidade do L2. E como a gente acabou de ver, a cardinalidade do L1 é igual a 2 elevado a n, a cardinalidade do L2 é igual a 2 elevado a n, então eu vou ter exatamente isso aqui. Você pode escrever isso aqui como sendo 2 vezes 2 elevado a n, e aí uma vez que eu tenho a mesma base, eu posso somar os expoentes, então eu vou ter exatamente 2 elevado a n mais 1. Ou seja, a cardinalidade do conjunto das partes do conjunto y é igual a 2 elevado a n mais 1, e portanto eu tenho que o n mais 1 pertence ao conjunto A. Por quê? Porque você lembra que a gente tomou esse y como tendo cardinalidade n mais 1. E uma vez que eu mostrei que a cardinalidade do conjunto das partes do conjunto y, que é um conjunto que tem cardinalidade n mais 1, é igual a 2 elevado a n mais 1, eu tenho, portanto, que o n mais 1 pertence a A. Por quê? Porque foi exatamente assim que a gente definiu esse conjunto A. Tá? E uma vez que o n mais 1 pertence ao conjunto A, eu tenho, portanto, né, pelo axioma de indução, que é o terceiro axioma de Peano, que esse conjunto A é igual ao conjunto dos números naturais, ou seja, aquela propriedade que a gente queria provar realmente é válida para todos os naturais.